construindo junto com a professora Cleise Ah, algumas modificações para a gente poder acrescentar a abordagem em si, né? Aí sim, alterou, modificou o tema, a questão problema, não muita coisa, só foi para sim. acrescentar a abordagem mesmo. Ah, Ah, e tá. eu ainda estou também tentando ver com ela que eu fiquei de fazer a justificativa, porque vai focar, quero que foque no ensino médio, que é como vem, na Sim. verdade, o artigo inteiro sendo construído, que é para não ser retirado, porque ela pensou em falar de um modo mais abrangente. Mas eu Ah, acho que tá. fechar mesmo no ensino médio é melhor, porque o próprio artigo está mais fechado para o ensino médio. Sim, os jovens, exatamente. Bora focar neles mesmo, que é o tema do estágio, no caso. Isso. Tá bom? Ah, professora, na aula Ah, anterior, foi sim, eu, mas a Isa estava participando e tinha sim. uma pessoa nova, que era o Lucas, mas eu acho que o Lucas ele está fazendo só algumas disciplinas, que ele é do 10º, na Mas ele verdade. vai fazer a minha, no caso, então. Vai fazer? Eu não sei, professora. Eu conheci ele hoje. Ah, tá. Acho que sim, né? Porque ele entrou na aula e deve vir fazer esse estágio. Muitos alunos acabam fazendo estágio no final, às vezes algum estágio que ficou pendente, Ele disse que estava né? fazendo 3 disciplinas, não sei quais. Sim, Uma é de psicologia, populações indígenas, mas as outras eu não sei. sim, entendi.
Bom dia mais uma vez. Tudo bem. Aqui foi o artigo que eu te mandei, tá bom, Igor? Ah, eu tô com ele aberto aqui também. Ah, perfeito. Aí tu pode acompanhar pela tela que eu compartilhei, que aí tu vai acompanhando o que eu for Tá bom. falando. O resumo, Igor, ele pode ser maior, Tá. tá? Ele está bem pequeno. Acrescenta aí mais umas 5 linhas, dá para você contextualizar. Qual é a dica que eu te dou para aumentar? Contextualiza mais aqui em cima, tá? E aí tu vai ter que botar a metodologia aqui, que já está, o objetivo. Isso são formas de aumentar esse resumo, tá? Tá Então, bom. contextualiza mais, aumenta mais esse resumo. Aqui você começou com citação. De acordo com Araújo, evite começar capítulos, introdução com citações. Sempre Tá. comece contextualizando, falando com as suas palavras, mostrando o cenário que está acontecendo, do que você está falando, como é a situação escolar, como é que eles tratam, como deveriam tratar, ou seja, contextualize com suas palavras, para depois tu vir com uma citação para embasar ou afirmar o que você está falando no teu contexto. Tá? Então, não comece nunca capítulo, introdução, diretamente com citação. Tá? É. Foi uma das correções que eu dei. Bora ver mais. Se é um artigo, enxugue um pouco os capítulos, pois ainda vamos construir outros capítulos. Em média, um capítulo deve ter entre 3 a 4 laudas. Por quê? Em média, um artigo tem no máximo 15 páginas, 10 a 15. Se começar 17, 18, 19, começa a virar uma monografia, tá? Ela já começa a ter conteúdo demais, ao ponto que é melhor expandir para uma monografia. Então, o É. capítulo ele é um pouco mais sucinto do que uma monografia, o artigo no caso. Então, enxugue mais alguns capítulos, pelo menos 3 a 4 laudas, tá? Então, releia os capítulos, releia a introdução. Aí, tua introdução, o tamanho tá bom. Os capítulos, verifique se tem 3 a 4 capítulos, tá bom? E aí Tá. você enxuga para tentar manter pelo menos até 15 páginas, porque esse 15 páginas é tudo, não é só capítulo, já é tudo, com resumos, conclusão, introdução, tudo já tem que estar lá, somando, dando 15 laudas, entendeu? Senão vira É. uma monografia. Quais assuntos trabalhar? Então, aqui eu dei a sugestão do quê? O que trabalhar na psicologia na escola sobre educação sexual? O que tu queres abordar? Então, traga as soluções. É por isso que aqui nesse capítulo eu trouxe isso. Quais assuntos você quer trabalhar? Então, pode trazer citação, palavras suas do que porque tu critica, né? A forma como é tratado. Então, traga soluções da forma que deve ser tratado. Na verdade, eu vi que tu trouxe, mas organiza melhor esse capítulo, entendeu? Deixa mais, como é que eu posso falar? Alinhado, tipo assim, compacto. Por exemplo, se o primeiro capítulo fala só sobre as soluções, deixa lá bem organizado só sobre as soluções. O outro capítulo, se fala só sobre educação sexual, conceitos, só fala nele, entendeu? Não mistura, tá bom? Certo. Outra coisa. Os seus capítulos são bem construídos, eu vejo que tu conversas com o texto, ou seja, não tem só citação, tu debate, isso é perfeito. Certo. Aqui eu dei uma sugestão para no terceiro capítulo fazer um capítulo de como o psicólogo pode trabalhar na escola sobre educação sexual. Pode fazer exemplos de estudo de casos. Eu disse, tais estudos de casos de psicólogos já trabalham, entendeu? Da forma que tu queres trazer como solução. Pesquisa Sim. isso e nesse capítulo fala só sobre isso. Como a psicologia pode estar ajudando os professores e até mesmo a escola a como trabalhar. Então, esse capítulo pode ser só sobre isso. Lembra que tu falou que tu queria incluir a psicologia? Então, inclua nessa parte aí, tá bom? No terceiro capítulo, as soluções, tá bom? Foi a Certo. sugestão que eu dei.
E aí, com o seu orientador, ele pode te dar outra sugestão, e aí vai de ti, querer que caminho seguir. Eu acho que no terceiro capítulo seria bacana a gente fechar com essa solução do psicólogo, como trabalhar. Entendeu? E aí tu já vai levar para a tua área, que era o que tu queria para levar para o teu TCC. Considerações finais. A conclusão está muito, muito, muito grande. Muito, Uhum. muito, 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 muito. Demais grande. Geralmente, na conclusão, tem uma lauda só, Igor. Só uma lauda já é o suficiente. Tá bom? Às vezes até um pouquinho menos, mas uma lauda é o suficiente. Aqui tem 3 laudas. E aí, 3 laudas praticamente é quase um capítulo. Se tu teve nessa hora a vontade de discutir, de falar, tudo isso tu tem que fazer lá em cima. Lá em cima que é o momento. É nos capítulos que tu vai discutir, falar tudo o que tu queres. Conclusão já diz. Tu vai concluir, tu vai resumir, tu vai agora fechar a cortina dizendo o que tu queria nesse artigo, né? Mostrar as soluções que tu quis trazer, tá? Mas não tratar ele como um capítulo que ficou muito extenso, tu discutiu muito. O momento de discutir, falar, dizer o que tu pensas é aqui em cima, tá bom? Na conversa dos capítulos. Então, enxuga, eu acho que o principal de enxugar é a conclusão. Eu acho que nem os capítulos, eu acho que os capítulos eles chegam a ter 3. Eles chegam a ter essa média de 3 a 4 laudas. Foi mais a sua conclusão mesmo. Então, se você gostou de alguma ideia da conclusão aqui, que você não queira tirar, então pelo menos sobe. Mas também não deixe os capítulos tão grandes, pelo menos 3 a 4 laudas. Porque, olha aí, pensa comigo. Se cada capítulo, que são 3 capítulos que tem teu artigo, tiver 3 páginas ou 4, vai ficar 3 vezes 3, 6, ou 3 vezes 4, ó, 3 vezes 3, 9, né? Ou 3 vezes 4, 12. Então, eu acho que deveria ficar entre umas 3 a 4. Um capítulo com 4, os outros com 3. Porque só aí já vai dar de 12 a 9 páginas. E aí ainda falta a conclusão, ainda falta introdução, ainda falta resumo. E aí teu resumo está pequeno, ainda tem que aumentar um pouco. Então, tu precisa ter noção desses tamanhos. Porque senão, como eu disse, vira uma monografia. A não ser que tu queira que vire uma monografia, mas eu acho que não há necessidade. Eu acho que para questão de publicação é artigo, né? Se a tua Uhum. intenção é publicar futuramente numa revista, vamos manter ele como artigo mesmo, Certo. certo? Alguma dúvida, alguma coisa a se falar da correção? Não, não. Não, realmente, a senhora está falando que eu estou pensando aqui como é que eu vou reestruturar. Como É é que tu que. faz para reestruturar? Leia Não, ele não, todinho. não, pois é, eu estou falando para reestruturar, para colocar a TCC, que é a Sim. abordagem cognitivo-comportamental, e eu estou pensando se eu tiro essa questão da especificidade, na verdade. Por isso que o senhor estava falando aqui, eu também lembro que a professora Cleise disse, que é dessa questão de fechar no ensino médio. Eu poderia Hum, realmente deixar para falar mais voltado para as práticas pedagógicas em si. certo. O Entendi. lance é como é que eu vou fazer isso a partir da. É, eu teria que tirar. É porque eu queria ter um público de foco, sabe? Porque assim, aqui É são essas práticas, importante limitar, com certeza. Nesse ponto, essas qualquer práticas artigo é pedagógicas, necessário você limitar. elas vêm dos professores, né? Sim. Elas vão ser ensinadas, vão ser é, por Por que é parte do bom você fazer isso como você está querendo limitar? Porque na hora de escrever, até mesmo sobre as soluções, é muito mais Hum, fácil escrever quando a gente tem o nosso público-alvo bem claro. pois é. Entendeu? Porque se pensa assim, Uhum. eu vou falar com crianças, é totalmente É, diferente a abordagem, as exato. soluções. Ainda mais com o tema educação sexual, é muito Exato. específico. É Se por isso for que com eu queria realmente adulto, é fechar. totalmente diferente. Entendeu? Porque o adulto ele já tem o quê? O pensamento muito já engajado no que ele quer. O adulto ele já está formado, né? Ele já tem essa personalidade, essa Sim. identidade. Então ele sabe o que ele quer, o que ele não quer. Então pode ser que algumas soluções suas ele não aceite. O que que, Entendeu? o, O o que adulto que é a senhora acha? diferente. O que Oi? que a senhora acha, professor? O que que a senhora acha, professora, em vez de eu deixar?
no ensino médio, eu colocar, por exemplo, na adolescência, ou então com jovens, substituir esse termo. Eu fecho também outro público, pode ser da adolescência em si, que acaba sendo também a majoritariamente quem está no ensino médio, mas eu tiro esse termo, ensino médio, para não fechar muito também só na área educacional. É, verdade, pode ser. Mas eu acho que se tu botar jovens, recai, coloca jovens, porque recai adolescentes. Certo. Mas eu acho que ele deveria botar ensino médio, sim. Tá. Ensino médio, não tem problema. Até porque, ou jovens, porque aí nos jovens tu pode englobar ensino médio e ensino fundamental, né? Tá, Pode estar tá, englobando. Pode entendi. ser jovens, não tem problema não. Na escola, no caso. E aí, como tu falaste, vamos como é que tu vais conseguir enxergar onde deve ajeitar e como deve ajeitar? Relê o teu artigo totalmente. Primeiro tu faz assim, ajusta o que eu te falei, e se a Cleide falou para tu ajustar, ajusta o dela também, e se o outro Uhum. orientador falou para ajustar, ajusta. Certo. Ajustou, lê todo o teu artigo. Mas antes de ler, fala o que eu quero. É o ensino médio, na escola, e a psicologia ajudando a como trabalhar a educação sexual. Tendo claro o que tu queres, na hora que tu lê, tu vê se está de acordo com o que tu queres. Às vezes a gente quer uma coisa, quando está na leitura não está tão igual como a gente quer. E aí, a Uhum. partir do momento que você lê e percebeu que não está, tu grifa de vermelho, Tá, entendeu? Tu grifa entendi. de vermelho aquilo e coloca, é aqui que eu tenho que ajeitar, botar uma citação, ou colocar mais sobre o ensino médio, colocar mais sobre a psicologia. Então, o importante é tu reler, mas antes de reler, ter bem claro o que tu queres, para ver se está de acordo com o que tu queres, o que está escrito já no teu trabalho, Certo, perfeito. tá bom? E aí, Perfeito. aquela coisa, porque eu te falei, corrige o meu, corrige o da Cleise, corrige dele, porque cada professor vai ter um olhar. Talvez o que eu Uhum. percebi, o outro professor não percebeu, e às vezes o outro professor percebeu algo que eu nem percebi, porque são leituras diferentes. Mas todas as correções elas são válidas, são para o teu melhor no teu artigo. Então, corrige por vez. Corrige o meu, corrige a Cleise, corrige do teu professor. Entendeu? Tá. Eu acho que dificilmente. E aí, por exemplo, mas tem o teu eu querer. E aí, vamos supor que eu Sim. falei uma coisa e a Cleise falou outra. E aí, tu falou assim: caramba, por quem eu vou seguir? Eu já estou tendo duas orientações, e aí vem o seu querer. Certo. Entendeu? Fala assim, não, o que Uhum. que eu acho que é melhor? Entendeu? A professora Alexia falou uma coisa, mas eu acho que eu vou por outro caminho. Não tem problema. O artigo é seu, o autor é você. A gente dá o caminho, mas você tem que colocar de si. O autor é você. Você tem que estar presente no teu artigo. Então, se tiver momentos que eu tenho dado na correção, eu dei mais uma correção técnica, mas até mesmo das ideias que eu estou dizendo mais, você vê, Hum. pesa, entendeu? E fala, não, eu vou pelo da Letícia, que eu acho que tem mais a ver comigo. E aí tu vai, mas sempre tenha bem alinhado o que você quer na sua mente, porque na hora da leitura tu Hum. vai saber como ajustar. Sim. Entendeu, Igor? Perfeito, então, professor. Qualquer Tá, dúvida, na próxima aula tu já vem falar comigo, tá. tá? Eu vou dar uma alinhada Quando no tu estiver próximo. corrigindo e surgir Uhum. alguma dúvida, tu já escreve no papel, no Word, o que tu queres perguntar na próxima aula. E Certo. aí eu vou te aguardar aqui, se tiveres alguma dúvida, tá bom? Tá ótimo. E aí na próxima aula, se você não tiver nenhuma dúvida, a gente já entra na questão do plágio, Tá. tá? Mas eu Tudo bem. preciso primeiro que tu corrija tudo isso, para Tá. poder passar o plágio de forma bem tranquila. Tá. Tudo bem, Alguma professor. dúvida de alguma ajuda que quer ter nos Não, artigos? não, Por não. enquanto, tudo Realmente, tranquilo. tá. Vou só filtrar realmente, fazer essas correções. Aí eu vou tentar adequar. Eu vou ler ele de novo. Aí eu vou mandar. Vou até falar também com o senhor Francisco, porque eu ainda não conversei com ele. Eu vou conversar. Oh, entendi. Converse com ele. Tá Mas já bom? está tudo ótimo, professor. Tá Tudo bom, certo. então, Igor. Bora, as meninas nem entraram, né? Não, professora. Infelizmente, não. Gente, será que elas vão Não mais sei, alto? professora.
Tenho pelo menos umas duas alunas que eu sei que estavam com dificuldade de entrar na plataforma. Mas aí eu tô mandando agora, mais Ah, direto, os links no grupo do WhatsApp, né? Que pelo menos eu assisti a aula pelo Zoom. Mas sim. mesmo assim não tem entrado, então não sei o que está acontecendo. Ah, tá, entendi. Pois é, assim, eu estou fazendo a minha parte, você está vendo. Sim, Se sim. acontecer de algum aluno não ir construindo artigo, é como se não estivesse fazendo estágio. A partir de hoje, eu já estou entrando com a planilha. O que é a planilha? Como é feito no estágio. Eu vou Certo. colocar hoje no teu hoje, correção de artigo. E aí, cada aula eu ensino uma coisa. Entendeu? O que Certo. que eu ia fazer com elas? Eu ia fazer construção de capítulos. O que seria a construção de capítulos? Eu ia ensinar como faz os capítulos, elas iam fazer o primeiro capítulo, me entregar e corrigir. Fazer o segundo capítulo, me entregar e corrigir. O terceiro capítulo, era isso que seria o estágio. Porque só Sim. no décimo que a gente ia fazer o restante do que falta, né? De Uhum. elementos pré-textuais e pós-textuais. E aí, nesses capítulos aqui ia ser o estágio delas. Então, eu faço uma planilha. Aí, se me entregou o primeiro capítulo, ok. Se me entregou o segundo capítulo, ok. Se não estiver entregando, se não estiver produzindo, é como se não tivesse indo para o estágio. E aí elas vão ficar tipo de recuperação, entendeu? Sim. Esse é o Uhum. problema. Então, elas precisam entrar, porque senão elas não vão conseguir produzir. Mas, cada um sabe, né? O importante é que eu estou aqui. É verdade. Então, Então, vou tudo agora. bem. Para Tudo a bem, semana, então. eu trago tudo o Para a que eu tiver de semana, tudo. tu me traz qualquer dúvida, tu me mostra a tua correção, tá? Certo. Vai corrigindo e tu me mostra a tua correção, a gente vai vendo se já tá certo e vamos ficar nessa, corrigindo aqui, tá bom? Tá Mas hoje ótimo. eu precisava te mostrar o que eu queria corrigir, porque às vezes vai para ti, mas tu não entende o que eu tô falando, pode acontecer, tipo, ela Uhum. disse para melhorar Não, aqui, mas o tranquilo. que é? Aí é bom explicar também pessoalmente. Mas semana que Perfeito. vem, tu me mostra o que tu já corrigiu, a gente vai ficar nessa, tá? Tá ótimo, então. Obrigada, Igor. Bom dia, senhora. Bom dia.